foi apresentado, sou médico de família e comunidade, é um tema que do nosso dia a dia, do nosso cotidiano de trabalho e da nossa vida também. Então, tentar dar um enfoque basicamente como especialista na área, mas não espere uma abordagem de um ortopedista, né? Eu não sou ortopedista. Quando a gente aborda esses temas, a gente está tentando trazer o olhar para um médico de atenção primária, com todas as limitações que possui, quer seja em termos de propedêutica, terapêutica, e em termos de rede de saúde, a gente já sabe dessas dificuldades, né? Então, não cabe aqui ficar colocando essas limitações, então tem situações que eu vou colocar aqui e falar que pode não ser da realidade da maioria, mas vamos tentar um olhar assim, do que é possível a gente fazer em termos de atenção primária. Bom, vamos tentar passar os slides aqui, deixa eu ver, consigo passar aqui? Ok, vamos lá. Bom, eu sempre inicio as minhas reflexões com o currículo baseado em competências, porque a gente invariavelmente vê alguém se perguntando, ou perguntando para a gente, ou para algum especialista, assim, bom, quais são as minhas competências, o que eu tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso, né? Então, esse documento da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, ele foi validado por especialistas, inclusive especialistas internacionais, médicos de família que atuam no exterior, né? No Canadá, Europa, e que consideraram que é bem cabível que essas competências podem ser perfeitamente aplicadas na condição do médico brasileiro. Então é importante que a gente tenha, eu vou mostrar um quadro em relação às condições musculoesqueléticas, que depois vocês avaliassem e sempre se reportassem as competências de uma maneira geral, né? Tem no blog da associação, mas é fácil encontrar, é só procurar currículo baseado em competências da medicina de família e comunidade. Então esses são os pontos principais que a gente vai tratar aqui hoje, né, do que se trata em relação às lombalgias. Eu tentei seguir basicamente o que está no tratado. Se vocês pegarem o capítulo do tratado, muitos dos quadros aí que eu coloquei para facilitar a compreensão, espero que eles estejam bem nítidos, né, são retirados do Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Os organizadores são o Gustavo Gusso e o Zé Mauro Cerati Lopes. Bom, é a identificação de causas orgânicas mais prevalentes que levam ao consulta por lombalgia na atenção primária, tratamentos de uma maneira geral e principalmente o abuso de anti-inflamatórios não esteroidais, os aspectos de automedicação, risco de lesões renais, prescrição e desprescrição, que opções não medicamentosas podem ser indicadas, né, aí já fazendo um gancho com o papel das práticas integrativas, quando e como encaminhar para especialistas, né? Não só especialistas médicos, mas ortopedia, reumatologia, fisioterapeuta, educador físico. Vamos lá. Bom, o currículo, a capa do currículo é esse, né? Então dá para encontrar na internet. E talvez a letra ficou um pouco pequena, mas a abordagem de problemas musculoesqueléticos, vocês podem ver aqui em cima os pré-requisitos, tem um conhecimento básico de anatomia e radiologia, né? Anatomia e radiologia são fundamentais para você entender quando chega esse tipo de situação para a gente. E as competências essenciais, as desejáveis e as avançadas. Então, a essencial, basicamente, é conseguir, através da anamnese e exame físico, fazer uma abordagem da maioria dos problemas, e entre o músculo esquelético, entre esses as lombalgias, identificar os problemas mais relevantes, indicar como competência essencial para o médico de família medidas ergonômicas para a prevenção dos problemas musculoesqueléticos mais frequentes, indicar fisioterapia, né, fazer uso judicioso de medicamentos, não só anti-inflamatórios. Enfim, tem uma série de pontos aí que são competências essenciais, porque se trata de um problema muito frequente. E também quando encaminhar adequadamente, né, que foram os pontos principais que eu tentei colocar ali. Bom, a gente pode colocar também como desejável, não é uma competência essencial, uma competência desejável, realizar procedimentos mais comuns de manejo de problemas musculoesqueléticos. Então, por exemplo, algumas infiltrações, né, em problemas osteoarticulares,
com corticoide, outros medicamentos, injeções, isso aí é da competência do médico também, é uma competência desejável, não é uma competência essencial. E as avançadas, né, que a gente não vai ficar entrando em muito detalhe aqui, eu destacaria a questão do manejo das dor crônica. Invariavelmente a gente tem problemas com dor crônica, as lombalgias entram também dentro dessa categoria, as dores crônicas muito ligadas a problemas osteoarticulares, osteomusculoarticulares, e a gente maneja muito mal, assim, de uma maneira geral, a gente observa que, quando eu falo nós, né, nós manejamos mal, eu me incluo também, né, porque a gente sempre fala que a consulta na atenção primária não é somente para aplicar conhecimento, é para conhecer, para aprender, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Por isso que a gente fala tanto, não é uma retórica, não é um palavreado bonito, né? Mas que a prática clínica é centrada na pessoa. Então a gente está sempre aprendendo a novidades com as pessoas, né? Então manejar dor crônica é um desafio e que entra também no escopo das competências para o médico de família, em relação a problemas musculoesqueléticos. Bom, especificamente a lombalgia, do que se trata? Elas respondem por uma grande parte das faltas ao trabalho com repercussões econômicas, né? Então, se a gente parar agora e pensar, todos nós de algum modo podem estar sentindo alguma dor, né? Grande parte dessas dores podem ser por postura, muitos devem estar se ajeitando na cadeira quando eu falei isso, né? Então, o ser humano, o fato de ter ficado em pé, e os trabalhos repetitivos, e mais ainda, né, que eu acho que a gente tem que ficar atento à insatisfação com o trabalho, de uma maneira geral, que faz parte da nossa época, do nosso tempo. Enquanto o ser humano, ele produzia, ele participava de todas as etapas da produção, até para o médico, isso para o profissional de saúde, nem sempre você faz todas as coisas. Então, há alguns anos atrás, o médico fazia o parto, cuidava da criança, fazia anestesia, tudo ao mesmo tempo. Mas, com o passar do tempo, esse cuidado foi se fragmentando. Da mesma maneira, um operário que trabalhava para produzir uma ferramenta de metal, hoje o trabalho dele é totalmente fragmentado. Então, tem alguns autores da área de saúde do trabalhador que falam muito isso. Então, a insatisfação com o trabalho é muito ligada com você não ver o começo, o meio e o fim do seu trabalho, né? Então, as lombalgias respondem por grande parte das faltas do trabalho, mas eu queria destacar isso. Não é exclusivamente por causa da condição de trabalho, do trabalho repetitivo também, mas a gente sempre tem que ampliar o nosso olhar para questões de insatisfação, as questões de saúde mental que estão envolvidas com isso, com os tempos contemporâneos. Bom, o estudo de demanda coloca a lombalgia entre as 5 e 10 diagnósticos mais frequentes. Resumindo, é o seguinte, tem que ser bom nisso aí. A gente tem que ser muito bom, porque a gente vai ter muitos casos de lombalgia, tem que saber manejar bem. É responsável por, em média, 2,8% de todos os problemas manejados pelos generalistas, que isso permanece estável, né? Então, vários estudos vêm mostrando que está estável, não muda muito. Estudos indicam que de 51% a 84% dos adultos terão lombalgia ao longo da vida. De 39% a 67% no último ano, né? Se você perguntar, a pessoa vai reportar que teve algum problema que lhe incomodou mais no último ano. Nem sempre isso gerou uma consulta, né? E 33% no último mês, e entre 13% e 28% relatarão esse sintoma no momento do estudo. Então, se a gente fosse fazer um levantamento aqui dos ouvintes dessa apresentação, praticamente 1/3 estão com algum problema de dor lombar, de lombalgia. Vamos seguir em frente. Bom, falar um pouco sobre as causas orgânicas, eu vou tentar ser breve, porque essa é uma tabela relativamente longa, ela ocupa 3 espaços, então ela tem até um número aqui, 193.1, porque 193 é o número do capítulo. Eu achei ela bem resumida e não vou ficar tentando mudar. Estou citando a fonte, né? É claro que o livro ele é disponível em meio eletrônico, mas desde que pago ou em papel, né? Então pode ser que algumas unidades tenham aí, vocês vão ver que é praticamente os quadros que tem no capítulo, que eu acho que ele sintetiza melhor para esse tipo de aula, né? Para esse tipo de apresentação. Bom, então, em pessoas que
com menos de 20 anos, a gente vai sempre pensar em alguma causa traumática, né, que chega com lombalgia. Tem que sempre descartar isso aí, quer seja por atividade física ou pela intensidade dessa atividade física, então, ou mesmo um trauma, né, por causa dos riscos próprios da faixa etária. Então, com menos de 20 anos, tem que pensar sempre em alguma fratura, alguma lesão traumática em osso. Infecções também, né, por causa de casos de osteomielite. Eu confesso que eu não tenho muita experiência com casos de osteomielite nessa faixa etária de abaixo de 20 anos. Casos de lombalgia foram poucos que eu atendi que a causa era uma osteomielite, mas é bom a gente ficar atento. E acima de 50 anos com história de trauma, ou mais de 70 anos, pensar em fraturas, câncer também, né? Então acho que esses pontos de corte por faixa etária é só para dar um norte para a gente, né? Então, faixas etárias mais jovens, pensar em trauma, e pessoas bem mais velhas por causa das quedas, né, comuns do idoso. E aqui o quadrinho coloca a estratégia de investigação. Nem sempre você vai pedir raio-x para tudo, né? Mas é um exame que, infelizmente, já tem mais de 100 anos que foi inventado e a gente não tem um acesso tão fácil. Eu, pelo menos, apesar de trabalhar em um grande centro urbano, há uma demora para se conseguir o raio-x em quadros eletivos, né? Eu não sei como é que é a realidade da maioria, mas não há uma facilidade para ter um exame radiológico que às vezes pode ajudar muito, né, no teu diagnóstico diferencial. E vai, né, outros achados, né, que isso na história, dura a noite ao deitar, a gente tem que pensar em neoplasias, infecções também. Quando falar em síndrome de Caldequina, tipo déficit motor ou sensitivo progressivo, muito atento, porque síndrome de Caldequina é uma emergência. Não dá para esperar, isso tem que ser encaminhado imediatamente, né? Então, completando as características, sim, quando você tem anestesia em cela, né, quer dizer, nas pernas, você tem na face interior das pernas uma anestesia como se a pessoa se imaginasse montada num cavalo, nas faces internas de coxas, com anestesia. Isso pode ser síndrome de Caldequina. Cetalgia bilateral, fraqueza nas pernas, retenção urinária e incontinência fecal, combinado com dor lombar, tem que encaminhar logo. Tem que pensar em síndrome de Caldequina e não dá para esperar, é uma emergência médica. Tanto que até a gente nem coloca aqui no quadrinho qualquer forma de investigação, porque tem que ser encaminhado imediatamente, ok? Vamos continuar aqui o quadrinho. Então, a perda de peso inexplicável, não precisa dizer, né, combinado com dor lombar, com uma lombalgia, tem que pensar em câncer, né? Então, aí os exames básicos que a gente pode lançar a mão, hemograma, o PCR, né, proteína C reativa, ou o VHS. Então, por exemplo, na minha realidade eu só tenho PCR, curiosamente eu não tenho VHS, velocidade de hemossedimentação. Então, tanto um como o outro tem similaridade, né? Então, o raio-x sempre que possível fazer, e nessas condições todas que a gente apresenta aqui de achados, né, que é mais rápido vocês lerem do que eu ir falando um por um, a gente vai pensar também em pedir alguns exames complementares. Isso aqui até eu consigo relativamente rápido para a minha prática, né? E finalizando aqui, falha terapêutica após 6 semanas de tratamento, manutenção pior do quadro, você vai pensar em quadros crônicos, né? Tem que pensar em neoplasias e em homem também solicitar antígeno prostático específico, que nesses casos assim de dor lombar, que não tem uma resposta rápida, pode se pensar em metástase também. Mas não é a maioria dos nossos quadros, né, mas a gente tem que lembrar que um insucesso terapêutico, a grande maioria vai resolver com medidas extremamente simples. 6 semanas do tratamento não está dando a resposta, tem alguma coisa errada. Então isso que é importante ficar essa mensagem aqui, isso tem que ser melhor investigado. Bom, aí a gente fala um pouquinho, né, o tratado traz isso nos vários capítulos, se vocês olharem, principais alertas amarelos. Então, para nós é muito importante na atenção primária, não só a questão orgânica, né, como se pudesse separar a cabeça do corpo, né. Então, a gente sempre fala que é importante a avaliação do humor. Então, humor deprimido ou negativo, principal fator de risco para a cronicidade. Isso é bem estabelecido. Isolamento social. Então, a dor lombar com a pessoa que tem um humor deprimido é alerta amarelo. A gente tem que pensar em uma coisa mais grave. Agora, lembrando que também os problemas crônicos, de dores crônicas, elas
tem também é um ciclo vicioso, né? Também a pessoa fica com humor deprimido. Dores crônicas geram quadros depressivos. Tá? Outra coisa importante, a crença que a dor e a manutenção da atividade são danosas. A pessoa acreditar que aquela dor é relacionada ao trabalho só. Então, entendam bem, não estou dizendo que isso é uma fuga, mas isso é um indício que tem alguma coisa errada na atividade que a pessoa exerce. Isso tem que ser melhor, tem que ser bem investigado. É para respirar fundo e conversar detalhadamente o que está acontecendo no ambiente de trabalho ou da casa. Comportamento doentio, insistência em ficar de repouso por longo período, depois vocês vão ver porque não é recomendado repousos muito longos, né? Talvez a gente possa ter uma visão antiga dessa questão, mas não é recomendado mais do que 3 dias de repouso. Isso pode piorar o quadro, um repouso muito prolongado, e às vezes a pessoa insistindo que precisa de um atestado, precisa de um repouso. Isso dá indício que tem alguma outra coisa errada além do problema orgânico. Né? O tratamento prévio que não se adequa às melhores práticas. Então, assim, às vezes a pessoa faz tratamentos que não tem sentido, né? Não tem um bom resultado, e aí a pessoa acha que não vai melhorar nunca. Então tem que, às vezes, começar do zero novamente, né? Colocar isso para a pessoa, olha, estamos te atendendo, mas podemos começar do zero. Não desmerecer o que foi feito, mas muitas vezes não tem adequação nenhuma, não tem efetividade nenhuma. E a pessoa acha que fez tudo que podia ser feito, que era tudo correto, que não tem jeito, né? Não tem solução. E às vezes tem que começar do zero e propor outros tipos de abordagem. Indício de exagero na queixa e esperança de recompensa, principalmente questão do abuso de atestado médico. Esse é um problema, até porque é muito frequente, né, a lombalgia, e a gente ter perceber que a pessoa vai por causa do atestado médico. Eu não estou dizendo que não é necessário, mas o abuso, o uso excessivo de um recurso que é necessário para melhoria. Às vezes você precisa afastar durante algum período da atividade para a pessoa melhorar, mas se isso se repete com muita frequência e não tem uma correlação clínica, orgânica, leva a gente a desconfiar que tem alguma coisa errada. E lembrando bem assim, a gente não é juiz de ninguém, né? Então, o que eu estou propondo, o que a gente propõe é que a pessoa seja abordada de uma maneira ampla, senão já vai condenando. Lá vem aquela pessoa pedindo atestado de novo, e a gente não faz nada. Recusa o atestado, se imobiliza e não para ouvir a pessoa. Isso é cruel também, né? Então, a gente sempre tem aquela impressão que alguém está querendo usufruir, né, do nosso carimbo, do nosso atestado, mas ao mesmo tempo a gente se imobiliza e não faz nada pela pessoa. Então, é um ser humano que está precisando de ajuda. E isso tem que ser compreendido. Né? Problemas no trabalho, satisfação com o emprego, como eu já comentei, trabalho pesado com poucas horas de lazer. Nosso trabalho também é pesado. A gente pensa assim, trabalho pesado é o sujeito está carregando pedra, né? Também, mas ficar sentado várias horas é extremamente insalubre do ponto de vista de saúde, né? Osteoarticular, de saúde geral, né? Global. Então é importante que a gente pense esse trabalho pesado não é carregar peso, né? E ter uma postura viciada, repetitiva, ou trabalhos que não sejam muito estimulantes, né, que a pessoa esteja satisfeita, isso tudo vai se somar à condição osteomuscular em si. Superproteção familiar e pouco suporte familiar, né, então são mais alertas amarelos, que também a gente tem que lembrar que somos médicos de família e comunidade, trabalhamos em equipe de saúde da família, e tem que ser abordada a família. Então essa questão da superproteção familiar pode esconder, por exemplo, uma questão de alcoolismo, né? Então, por trás ali, aquela superproteção da família, principalmente de cônjuge, né, pode estar escondendo algum problema, o abuso de drogas, né, e a maneira de relatar uma dor lombar. Então, aparentemente é só um problema de coluna, né, mas a gente abre o leque e a gente começa a ver que tem muito mais coisas a ser tratado. Por isso que é tão complexo, né, não é uma atividade fácil trabalhar em atenção primária, né. Bom, em relação às causas orgânicas mais prevalentes, né, puxando aqui para o lado mais físico, esse quadrinho acho bem importante, ele vai ficar disponível, né, quando a aula estiver gravada, né, editada, para a gente tentar, assim, mais ou menos, né, saber que nervo que está afetado e qual o dermato. Né? Então, esse aqui é a face posterior de perna, de coxa e perna, né, e pé, e a face anterior. Só um cuidado, assim, que as lesões que comprometem
as lombares, elas têm uma característica descendente. Então, L1, L2 mais aqui em cima, na raiz da coxa, e vai descendo L3, L2. Então, que a lombar, né, as compressões radiculares, por exemplo, vão dar manifestações mais ou menos reproduzindo a altura que ficam a inervação nervosa que sai das regiões lombares. E curiosamente, né, quer dizer, não curiosamente, tem uma razão de ser, as sacrais ali, elas vão fazendo o sentido contrário. Então, quanto mais alta a manifestação clínica, indica que se tiver comprometida a sacral, S3, por exemplo, S4, e vai invertendo, né, vai descendo, vai para S2 e S1. Ok? Então tem essa característica aqui. Então, a gente tentar aproximadamente, não é muito preciso esse conhecimento de anatomia, qual é o dermátomo comprometido de acordo com a possível compressão ou herniação que possa estar ocorrendo, comprimindo aquele nervinho naquela região. Porque às vezes a dor é localizada na coluna lombar, mas tem uma radiação. Isso tem uma importância, porque pode indicar algum comprometimento. E os exames de rastreamento, por exemplo, L1 e L2, lombar 1 e lombar 2, flexionar o quadril. É o teste de rastreamento que a gente deve fazer. Não há nenhum reflexo, né, que a gente deva testar. Quando L2 e L3, estender o joelho, para ver se reproduz o desconforto que o paciente relata. E tem que ver se tem correlação clínica. Às vezes o sujeito relata um desconforto, quando você faz esse teste, o exame de rastreamento, não reproduz. Não que seja taxativo, assim, que seja 100%, mas já te coloca ali com algum alerta que pode não estar, o relato pode não ser preciso, né? Bom, L3, L4, agachar e levantar, aí sim vale a pena testar o reflexo patelar. O L4 e L5, caminhar no calcanhar, então o teste pode ser feito simples, são todos testes plenamente exequíveis dentro do consultório. Coloca a pessoa para caminhar no calcanhar e vê se reproduz o sintoma. Um formigamento, parestesia, um choque, né? Tem gente que fala, sinto um choque, né? Que pode indicar uma herniação com compressão radicular. E L5 e S1, caminhar na ponta dos pés. E aí vale a pena testar também o reflexo aquileu, que pode estar alterado. Bom, então esse aqui é um quadrinho que eu acho que vale a pena até imprimir, se fosse possível, né? Para ter disponível, porque nem sempre a gente lembra de tudo. Tantas coisas para lembrar. E às vezes fazer esses testes, né, no automático, assim, no automatismo da consulta, pode não ser muito fácil. Então, pelo menos eu tenho feito, como é que eu faço a minha prática, né? Eu tenho impresso, né, porque eu não é querendo ser retrógrado não, porque meus equipamentos eletrônicos às vezes dão defeito, né, e eu fico na mão. Então eu tenho usado, tenho computador e tudo, né, eu coloco no drive do computador, nas nuvens, né, mas eu ainda continuo bem tradicional, eu imprimo esses guidelines, essas orientações, esses quadrinhos, e coloco dentro de uma pastinha e vou acrescentando coisas. Já tem alguns anos aí, imagino que a pasta está bem grossa, né? Então, algumas coisas que vamos dizer assim, é uma forma acessível, que não depende de ter computador ou não, apesar da facilidade que tem, mas de imprimir algum material e deixar ele disponível para visualizar. A coisa que eu não gosto, que eu acho que assim, é horrível para quando a gente faz a avaliação de unidade de saúde, é aquele monte de coisa pregado na mesa, que botam pegam às vezes até com durex, né, colocam alguma coisa transparente para colar, e aquilo ali rasga, fica horrível. Eu acho que assim, a gente tem que cuidar do ambiente de trabalho, da mesma maneira que a gente cuida das pessoas, assim, mal comparando. Então, quando eu olho aquela mesa cheia de papel pregado, aquilo ali para mim não facilita, eu sei que facilita, né? Mas dentro uma pastinha demonstra organização, né? Inclusive você pode mostrar para o paciente, para a pessoa que você está atendendo. Eu não vejo problema nenhum, eu tenho usado muito o Google Imagens, né? Só olha aqui, o teu nervo aqui, onde é que passa, o que causa isso. As pessoas podem não entender no primeiro momento, mas você também demonstra preocupação em explicar. E a maioria de nós é muito visual, né? A gente gosta de ver, né? A explicação verbal nem sempre facilita para a pessoa abstrair. Né? Então, a linguagem técnica, nem às vezes a gente entende, então precisa se comunicar bem com as pessoas. Então, eu uso a imagem do Google, ou às vezes o material impresso, para facilitar. Então, eu sugiro que possa ser feito essa impressão aí, né? Dessa localização dos dermatos, para tentar situar aproximadamente onde que está
alguma provável lesão, alguma provável compressão. Bom, o tratamento agora, já colocando um pouquinho mais sobre o abuso de anti-inflamatório, eu destaquei aí, depois eu explico por quê, mas a gente tem visto, eu acho que pode-se considerar que é uma epidemia de problemas renais que nós temos aqui. E, infelizmente, a facilidade de acesso ao anti-inflamatório tem causado muitos problemas. Então, banalizou de tal modo que as pessoas acham que não é remédio, né, que é uma coisa que você usa como usaria qualquer alimento. E tem um risco, né, potencial de lesões renais, né, necrose de papila renal, tanto injetáveis como por via oral, fora as lesões mais diretas, assim, a mucosa gástrica, outras até que a gente talvez nem saiba que possa estar causando problema no sistema hematológico, né? E aí, assim, é muito importante a gente orientar as pessoas, de falar que não pode fazer mal, né? Então, uso indiscriminado. E eu acho que a gente prescreve muito também, né? Eu reconheço que a gente prescreve muito, que às vezes na pressão do atendimento, né? A gente é mais fácil lançar a mão de um medicamento injetável, sem conseguir entrar em muitos detalhes do problema da pessoa. Então, acho muito importante a gente fazer esses alertas assim, em relação à automedicação, risco de lesão renal. E assim, faltou um dele na desprescrição, né? Então, às vezes você precisa fazer técnicas de desmame. A pessoa está tão habituada com o uso do medicamento que ela não consegue ficar sem ele. Começa a somatizar, né? E às vezes até assim, o limiar da dor está tão elevado que começa a parar a medicação, está hiperestimulado o sistema nervoso, começa a sentir dor por qualquer coisa, né? Encosta o dedo num objeto pontiagudo, a dor exagerada. Então isso tem também uma repercussão do sistema nervoso. A memória da dor é importante, foi criada para uma defesa do organismo, né? A gente chegou até aqui por ter dor, né? Por não colocar a mão no fogo, por sentir dor por causa do calor, né? Então é importante a gente dar essas orientações, que o anti-inflamatório não é uma medicação tão inocente assim, né? Principalmente o não esteroidal. E o esteroidal também, né? Bem usado, são medicações ótimas, mas tem um limite, né? Não fazer medicamento para o estoque. Eu mesmo, às vezes, caio nessa... vejo muito profissional de saúde, né? Se a gente vasculhasse a bolsa, ninguém vai fazer isso, mas olhasse a bolsa dos profissionais de saúde, tem essa farmácia, né? Que tem que as pessoas estão sentindo cefaleia toda hora, dor lombar, e aí abusam de anti-inflamatório. Nós mesmos estamos abusando, né? Então, como é que nós vamos querer que as pessoas melhorem sua condição de vida se a gente mesmo não consegue melhorar a nossa, né? Então, rever as questões ergonômicas do trabalho, né? Agora, ter essa facilidade para pegar medicamento, isso é um problema, né? A gente pega a receita de qualquer um, pega um com o outro, nunca para consultar. Isso eu tenho visto com frequência, né? Isso tem me incomodado, né? Então, acho que a gente tem que ter mais cuidado com a nossa própria saúde, né? Até para cuidar melhor dos outros, né? Então, o anti-inflamatório é uma dessas drogas, eu diria que é uma droga de abuso, né? Um medicamento de abuso, apesar de não ser ilegal, mas está aí, disseminado, usado, a gente consegue com uma facilidade muito grande, né? Principalmente o profissional de saúde. A gente fala muito dos psicotrópicos, mas esse é um outro medicamento que é analgésico e anti-inflamatório, está à disposição de quem quer, né? Então, a não ser quando falta. Mas a disponibilidade, a dispensação descentralizada causa esse problema, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado com a gente mesmo, quanto profissional de saúde, e disseminar isso para os nossos pacientes, as pessoas que a gente cuida. Bom, aqui, falando um pouquinho mais sobre a prática, papel de prática integrativa, eu sou fã dessa plantinha aqui, apesar dela não ser brasileira, chama garra do diabo, não tem um nome muito feliz, né? Acho que espanta as pessoas até para usar. O arpagófito, né? Ela é uma planta africana, ela tem o arpadol, né? O nome comercial, né? O arpagófito, ele é encontrado como fitoterápico, não é muito barato, às vezes por ser retirado de planta, às vezes é difícil encontrar, e tem menos efeito sobre a função renal, a excreção dele prioritariamente hepática, mas é um excelente medicamento. Assim, a gente tinha na rede de saúde, mas há algum tempo não está disponível, né? Mas encontra em farmácia para comprar, mas é a mesma coisa, né? Um medicamento pode ser bom, não tem tanto efeito sobre o rim, mas não pode ser abusado, não pode ser usado em excesso. Bom, aqui peguei aqui o gancho da fitoterapia, depois eu volto aqui na acupuntura e nos exercícios físicos, né? Então essa aqui é a Salix alba, ela é muito parecida com o chorão, né? Que é a Salix babilônica,
que é que a gente vê nas beiras de rio e tal, então é muito parecido, é que tira a aspirina, né? Então ela pode ser usada também em infusões, a casca. Esse aqui, então, a aspirina é retirada é um sintético, né, análogo do Salix alba, de uma planta. O Arpagopton, que é a garra do diabo, ela é vendida medicamento, principalmente esses laboratórios fitoterápicos, né, acho que mais conhecido é herbário, então, sem querer fazer nenhuma propaganda aqui, mas é o que eu me lembro assim de cabeça. Essa aqui também é a pimenta tabasco, né, essa que usa no molho de pimenta, também é indicado como bons fitoterápicos aí, como, não vou nem chamar de alternativa, né, às vezes é a primeira escolha mesmo, a gente tem que evitar, em alguns casos, a anti-inflamatórios não esteroidais. Eu tenho mais experiência com a garra do diabo, né, com o Arpagopton, e recomendo, assim, acho que é bem seguro, apesar do preço ainda não ser muito acessível, a falta, talvez por causa da produção, de ser uma planta africana, eu não sei se ela consegue ser, eu desconheço se ela é produzida no Brasil, até alguém pode comentar alguma coisa se tiver mais experiência. Bom, aqui então, o que tem benefício de fato? Permanecer ativo e exercício. Eu estou falando em evidência, não estou falando em impressões aqui não. Tá? Eu falei, por exemplo, aqui do Arpagopton, né? Ele entra como benefício duvidoso, mas a minha experiência é positiva. Então a gente tem que estar sempre equilibrando na nossa prática as evidências clínicas e o que a gente tem de experiência, senão a gente fica muito radical, ou só acredita naquilo que a gente fez deu certo, ou só acredita naquilo que tem num artigo de último lançamento, de último tipo, o melhor artigo possível. Tem que equilibrar as duas coisas, né? Então a experiência é muito importante, e para quem é jovem, trocar experiência com quem já tem alguma a mais, isso sempre foi assim na área de saúde, né? A gente troca experiência com quem tem um pouquinho mais que a gente está sempre aprendendo, e radicalismo nunca é bom em nenhuma circunstância. Então, com benefício duvidoso, não é duvidoso que não faz efeito, não tem evidência suficiente, tem estudos que sugerem algumas melhorias, né? Mas de benefício que tem evidências, aqui, por exemplo, no caso de permanecer ativo, é evidência nível A, melhor que tem, recomendação de que se permaneça ativo, né? Então, assim, benefício para pessoas com dor aguda sem irradiação. Então, quanto mais você ficar parado, talvez não seja tão bom, né? Não dá para afirmar isso, mas permanecer ativo é indicado. Bom, os exercícios são tão efetivos quanto outras formas de tratamento. Então, o efeito do exercício ele não é só para a lombalgia. Eu sempre que lembrar que a região lombar, tanto em situações agudas e crônicas, faz parte do corpo, faz parte do ser humano. Que tem sentimentos, que tem desejos, né, que tem dúvidas. Então, assim, eu acho muito pobre chegar para uma aula aqui e falar assim, olha, dá tal remédio, pede tal exame e acabou. Né, faz tal massagem, tal coisa. Tal. Eu acho que a gente tem que pensar sempre, independente das circunstâncias que a pessoa chega, assim, tem uma pessoa que precisa ser olhada como um todo. Às vezes, no caso de lombalgia aguda, você vai precisar de uma intervenção mais intensiva do que uma abordagem integral. Mas como a gente tem o cuidado longitudinal, ao longo do tempo a gente pode ir abordando outros aspectos. Né? A pessoa vai voltar. Né? Nós trabalhamos num território, ela retorna. Você pode conversar outros aspectos com ela. Então está bem estabelecido, para resumir, que permanecer ativo e exercício físico, bem indicado, acho que a gente prescreve muito mal exercício físico. Né? A gente precisa rever, talvez, até uma sugestão de um outro momento, uma webconferência sobre isso, prescrição de atividade física, porque tem que ser olhado como remédio. Se a gente tomar remédio todo dia, né, ou regularmente, a gente não consegue enxergar a atividade física com essa importância. A gente às vezes aceita mais tomar um medicamento que faz tão mal e negligencia uma atividade física regular que tem um efeito terapêutico tão bom quanto qualquer outra terapia. Então, no caso de problemas lombares, de lombalgia crônica principalmente, exercício é muito importante, é a oportunidade da gente prescrever. Quando a pessoa chega com quadro agudo, passando quadro agudo, já de prescrever e rever, e abordar a questão da atividade física, para melhorar a aderência. Então, acupuntura, fitoterapia, frio e calor local são benefícios duvidosos, né? Essa questão do frio e do calor é muito controversa, né? Mas os estudos não demonstram benefício.
O calor pode proporcionar algum alívio por um curto período, que já é alguma coisa. O que eu falei, né? Duvidoso não quer dizer que não tem efeito. Mas às vezes a gente coloca uma expectativa muito alta e o resultado é aquém do que a gente esperava. Então, de fato, não tem um efeito muito significativo. A massagem na mesma linha, né? Hidroginástica também, né? Que eu pulei. Mente-corpo terapia, como biofeedback, tai chi chuan, yoga, todos são benefícios, não tem estudos conclusivos, vamos dizer assim, alguns têm benefícios muito específicos. Vocês podem depois olhar o quadrinho com mais cuidado. Mas, reforçando, que tem de benéfico é permanecer ativo e exercício. Provavelmente danoso, que é importante, o repouso. Deve ser o mais breve possível, a maioria dos casos necessita de no máximo 3 dias, sendo que o prolongamento pode ser deletério e a posição de pernas fletidas em decúbito dorsal ou de lado é a mais benéfica, né? Depois nós vamos passar rapidamente as melhores posturas aí. Então, assim, apesar de eu ter dado um destaque aqui para a fitoterapia, o benefício é duvidoso. Como eu falei, minha experiência é boa, mas a gente não pode basear só na nossa experiência, tem que basear nas evidências. Então, o que a gente tem bem estabelecido, já comentei, e depois a gente pode discutir em outros momentos cada terapia dessas que... E lembrar o seguinte, a gente tende a defender com paixão, né, sem isenção, aquilo que a gente mais domina, que a gente mais utiliza. Então é muito provável que o acupunturista vai se sentir incomodado quando eu falo que tem benefício duvidoso. É pertinente que a gente discuta isso, mas o que a gente tem de levantamento, né, que está buscando algumas evidências aqui, o benefício é muito específico, né, uma melhora temporária da dor. E pode ser usado como terapia adjuvante, e é isso que a gente tem, né? Então, claro que isso evolui, né, mais pesquisas, estudos vão sendo feitos, e a gente pode discutir outras evidências, né, para cada um desses pontos aqui. Bom, vamos em frente. Bom, tratamento farmacológico, analgésico, a gente praticamente, as pessoas até rechaçam, né, quando a gente fala em usar paracetamol, por exemplo, que praticamente é um medicamento já usado como bala, né, usa todo dia, toda hora. Então ele realmente não tem muito efeito em quadros agudos. É o que mais a gente ouve, só não adianta nem dar porque isso melhora, porque a pessoa usa todo dia, o limiar da dor dela já tem alguma alteração. Lembrando o seguinte, o paracetamol ele tem uma toxicidade hepática que não pode ser negligenciada. Então, em caso de dengue, eu alerto muito isso quando eu falo, minhas aulas falam sobre o assunto. Em caso de dor abdominal, evite paracetamol. Se tem dengue, isso já é um sinal de alerta, né? O paracetamol pode provocar uma hepatite tóxica. Nesse caso de dengue ou de alguma doença com comprometimento hepático. É uma medicação que tem que ter um cuidado. Mas, como abordagem inicial de dor lombar, se não tem nenhuma outra intercorrência, é uma boa droga, um bom medicamento. A dose recomendada é 750 miligramas, né, um comprimido e meio. Né? Agora reduziu para 500 miligramas, a 1 grama até de 6 em 6 horas. Então pode-se usar 2 comprimidos de 500. Máximo recomendado 4 gramas ao dia. Né? Bom, anti-inflamatório não esteroidal, mais abaixo do quadrinho vai colocar os nomes, né? Mas tem sempre esse risco de sangramento, né? O risco potencial eu já comentei, não vou ficar repetindo ali, né? A questão de lesões hepáticas e outros riscos mais. Mas é um anti-inflamatório indicado, né? A gente tem indicação, às vezes até a associação de analgésico comum com anti-inflamatório não é tão ruim assim. Vou passar aqui mais um pouquinho. Bom, só voltando aqui um pouco, do que a gente tem, anti-inflamatório não esteroidal, eu destacaria o ibuprofeno, né? O ibuprofeno que a gente geralmente tem disponível nas unidades. Eu acho que é o mais usado, né? E às vezes tem diclofenaco injetável, mas assim, em termos de efeito gastrointestinal, a última revisão que eu fiz não tinha muita diferença. Invariavelmente a gente passa algum protetor gástrico, né? Mas sem protetor gástrico, ele geralmente, o que destaca mais em risco de sangramento maior é o piroxicam, né? Que a gente usa, praticamente não tem nas redes de saúde. Então os mais comuns são esses, né? Que a gente tem mais disponível, ibuprofeno e o diclofenaco, né? Tanto injetável como oral. Então assim, eles não têm tanta... se a pessoa não tem nenhum problema gastrointestinal, o risco de sangramento por si, ele não é tão preocupante, né? E
Quando a pessoa já tem uma queixa, aí é prudente passar um protetor gástrico, principalmente o omeprazol, né, para dar alguma segurança maior. Bom, espera aí que eu estou fazendo a coisa errada. Bom, vamos lá. Aqui. Aí a associação de relaxantes musculares, né, o carisoprodol e ciclobenzaprina, acho que os mais comuns é Tandrilax, né, o nome comercial, que tem o carisoprodol, até 350 mg no máximo de 8 a 8 horas, ciclobenzaprina 5 a 10 mg até de 8 a 8 horas. O problema é a sonolência, né? Se a pessoa vai fazer alguma atividade que merece concentração, tem que tomar cuidado. Tem gente que é muito sensível. Tem gente que fala, não sinto nada, mas tem pessoas que realmente ficam com alteração de reflexo, até para dirigir fica com dificuldade e tem um efeito também na musculatura lisa intestinal, por isso pode dar constipação intestinal. Geralmente eles vêm associados, né? Até se encontra o ciclobenzaprina separado para comprar, mas geralmente é associado com um anti-inflamatório, algum analgésico, né? Normalmente você não usa ele sozinho, você não usa isolado, apesar de ter disponível para aquisição, né? Então não usa ele sozinho. Bom, aí pulando para o anti-inflamatório esteroidal, o prednisona, eu tenho bastante experiência com corticoide, assim, eu uso bastante, assim, tenho bastante confiança. O problema do corticoide é justamente o efeito benéfico dele. A pessoa se sente tão bem, até porque ele tem uma ação no sistema nervoso central também, né? Em criança, por exemplo, pode causar euforia, em adultos sensíveis também, alterar o sono, né? Então, a pessoa se sente bem também, né? Então, a pessoa que está um pouco chateada, deprimida mesmo, né? Com o humor deprimido por causa do uso por causa da alteração, por causa da dor crônica, ou até um quadro agudo, com corticoide ele se sente bem, né? Então, assim, agora a restrição é usar apenas em caso de hernia de disco, né? Porque geralmente tem um componente inflamatório associado, né? Bom, então assim, eu confesso que eu uso uma dose baixa, assim, de 5 a 20 miligramas, dose única matinal. É raro a gente ter problema com até 7 dias de uso, por exemplo, de supressão do eixo hipotálamo-hipófise e suprarrenal. Raro acontecer isso, né? Tem que sondar se a pessoa já usa algum corticoide por algum motivo, não é tão incomum assim, né? A gente precisa perguntar se faz uso de algum corticoide para não estar dando sobredose aí, né? Mas é um medicamento seguro, ele tem que ter os cuidados, né? Também pode causar alterações gastrointestinais, então tendo esse cuidado e um cuidado maior ainda com pacientes com alteração de glicemia, com diabetes, né? Tem que tomar um cuidado e principalmente dar a dose para o período certo que você vai usar. 7 dias, dá a quantidade de 7 dias. Se a pessoa ficar com saldo em casa, a tendência é ela usar e exagerar no uso. Só teria mais esse cuidado e explicar bem, sem assustar, né, que senão a pessoa não usa, mas colocando claramente, aliás, um dos motivos para melhorar a aderência ao medicamento é a pessoa entender claramente quais são os efeitos colaterais que ele tem. Pode parecer estranho, né? Você ficar falando de efeito colateral, pode espantar a pessoa a não usar. Não é lebula, mas você explicar claramente o que pode acontecer de efeitos colaterais. Isso aumenta a aderência. A informação sempre aumenta a aderência por qualquer coisa. Bom, aí acho que a gente pode entrar assim no medicamento, em outras possibilidades, né, com opioides, codeína e tramadol. A gente tem mais disponível a codeína, a medicação que tem que ter a receita carbonada, né, não é medicação, não é receita azul, né, vamos falar assim, é a receita carbonada. E antidepressivos tricíclicos são excelentes adjuvantes, principalmente por causa da questão do humor aí, né? A amitriptilina em dose baixa, 10, 50 mg. Nortriptilina tem um pouquinho menos de efeito colateral. Olha, é excelente, até porque eles elevam o limiar da dor, né? Então o antidepressivo ele tem um efeito, assim, vamos dizer, que ele engana o sistema nervoso. Ele pode ajudar a melhorar o humor da pessoa e elevar o limiar da dor, a ação analgésica ser melhor. Então, um bom adjuvante, efeito também que o corticoide também possui. Então, ele aumenta o limiar da dor, então quer dizer, a sensação de dor diminui. Então, associado com o analgésico, aumenta a potência do analgésico indiretamente. Então, são boas associações. Algum tempo atrás falava também nos antihistamínicos, mas isso aí não tem sido utilizado, não. Então, era uma associação que era muito usada, antihistamínico H2, tipo a ranitidina, com um analgésico, um anti-inflamatório. Protegia o estômago, aumentava o limiar da dor,
mas hoje em dia isso não está muito bem estabelecido. Então, os opioides, antidepressivos e o próprio corticoide, eles têm esse efeito também como adjuvante, né? E o antidepressivo supera o corticoide, que você pode usar por um tempo mais longo, né? Vou tentar seguir em frente aqui por causa do horário. Bom, então a questão do trabalho eu já comentei, né? Não é um comentário que está no capítulo ali que o Gustavo Gusto escreveu, né? Que é o organizador do tratado, destacando assim, não se deve intensificar a relação direta com o trabalho quando este é manual repetitivo, direcionando para a causalidade. Na história é importante entender se o indivíduo faz essa relação ou não. Então, de novo, né? A capacidade de ouvir. Evitar ficar fortalecendo isso ao final da consulta, porque senão a gente vai relacionar única e exclusivamente aquela dor que ele sente com o trabalho. E senão a gente vai ficar pensando assim, a pessoa é uma coluna. E tem outros fatores que são importantes para dores, principalmente as dores crônicas, né? Acho que a gente tem que pensar em construir essa relação de dor crônica, pensando em outros fatores que às vezes escapam a gente. A gente, para facilitar a conversa, diz assim, realmente em relação ao trabalho e ponto final. E às vezes a gente até desestimula, fala assim, vai ser assim mesmo, pro resto da vida. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, que o que a gente fala também causa heterogeneia, né? Então, a gente nem sempre faz essa avaliação econômica, a gente não está no ambiente do trabalho da pessoa. Ela que está afirmando, ela pode estar causando isso e merece uma melhor avaliação. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de afirmar essas relações, se for o caso, comunica com a CAT, né? Apesar do nome não ser muito correto, comunicação de acidente de trabalho, a CAT pode ser usada como ferramenta para comunicar doenças ocupacionais. Vai se avaliar o nexo causal. Se tem alguma relação, isso pode ser avaliado, né? Pode ser melhor avaliado. Então, se a gente não tem certeza, por que a gente vai ficar afirmando isso, né? É o mais provável tentar investigar outras causas, por exemplo, de insatisfação no trabalho. Não ser tão taxativo, não é cobrir o sol com a peneira, né? Não é minimizar o problema. Relacionar sim, mas não dizer que é a única causa. Acho que é injusto com o paciente, tentar abordar outros aspectos. Então fica esse comentário, esse alerta aí para reforçar o que já foi falado. Bom, então a questão do retorno ao trabalho é importante, né, com o episódio de dor lombar aguda. Carga leve com dor moderada, dor severa ou ciatalgia. Então, assim, você tem o tempo para voltar. Se for uma ciatalgia, 2 a 5 dias, um tempo maior, né? Dependendo do nível de atividade. Então, a principal modificação, nesses casos de carga leve, não carregar objeto de mais de 2,25 kg 3 vezes por hora, não ficar na mesma posição mais que 30 minutos, olha só, né? 30 minutos, a gente às vezes fica horas, 2, 3 horas. Isso em caso de carga leve, né? E sempre fazer 5 minutos de intervalo. Carga moderada, sentado em pé carregando objetos de até 22,5 kg, né? Então, aqui fica um intermediário entre o peso, né? Entre 2,25 e 11,25. Não está escrito aqui, mas dá para deduzir. No caso da carga pesada, em constante movimento, afastamento às vezes pode chegar até 35 dias, né? A gente tem que cuidar aí na questão dos atestados, dos afastamentos, né? Prazo máximo de 15 dias, às vezes precisa do encaminhamento para uma perícia. Nós temos um problema sério que a nossa população muitas vezes não tem sequer carteira assinada, então a pessoa trabalha em condições ergonômicas péssimas, né? E não se afasta mesmo. Às vezes a gente até precisa, eu já fiz isso algumas vezes, né? Conversar com a empresa que a pessoa trabalha. Às vezes é em casa, né? Eu trabalhava num local que tinha muita facção de tecido, né? Então eles trabalhavam com produtividade dentro da casa de uma pessoa. Então conversar lá para tentar melhorar a condição ergonômica. Vocês viram que é uma competência, esse tipo de orientação, médico de família, equipe de saúde da família pode fazer. Mas não é de orelhada, tem que saber fazer bem orientado, né? Então pode estar dentro da nossa competência. Então evitar carregar mais que 11 quilos, 11,25, mais do que 15 vezes por hora, não ficar na mesma posição sem fazer intervalo de 10 minutos a cada hora, dirigir veículos leves por no máximo 6 horas seguidas e veículos pesados no máximo 4 horas seguidas, né? O problema que a gente tem às vezes caminhoneiros, né, que trabalham por longos períodos aí e não dão esse intervalo, às vezes é tocar direto aí, horas e horas. Então essas recomendações são bem importantes. Então está disponível
no tratado, né, a tabela 193, você pode também imprimir, porque essas recomendações são interessantes. Bom, as opções de não medicamentórias podem ser indicadas, o principal é esse aqui, né? A questão de exercício que eu já comentei, e não repouso, e postura. O tempo inteiro, tem que ficar obcecado com a nossa postura. Esse quadrinho ele representa bem postura incorreta para sentar, postura correta, porque a cadeira é feita como se todo mundo tivesse, cadeira e mesa é padrão, né? Como se todo mundo tivesse, deixa eu até me ajeitar aqui, como se todo mundo tivesse a mesma altura. Então, postura correta ali, como ficar em pé, como trabalhar em pé, como pegar o peso, né, que está mostrando aqui, olha só o arco que a pessoa faz, o arco de 90 graus aqui, não tem coluna lombar que suporte, né? E a maneira de dormir também, né, deitado de bruços, melhor posição é lateral, né, lateralizada. Até às vezes colocando um travesseiro para afastar o joelho, isso ajuda bastante. Tipo de colchão também, né, não dá para entrar em muitos detalhes aqui, porque está finalizando a aula, mas a gente pode depois aprofundar a discussão nessa questão das posturas, né, que é próprio de outros profissionais. Mas isso aqui é fácil de encontrar na internet, vocês colocarem posturas, né, vocês vão encontrar esse quadrinho que dá para imprimir até distribuir para as pessoas. É um motivo na consulta de educação e saúde. Bom, as dicas em caso de lombalgia, 90% das lombalgias são de causa mecânica, a maioria dos casos não acham uma alteração radiológica que justifique, né, então a gente pode pedir o raio-x, mas tem que ser comedido, né? Praticamente é um exame que tem que estar disponível, tem que estar acessível, vai ter sua aplicação, mas nem sempre você vai encontrar uma correlação clínica, exceto naqueles casos que eu comentei no quadrinho inicial. O prognóstico é ruim se a dor persiste mais de 3 meses, se persiste mais de 1 ano, né? Eu nem falei tanto em diagnósticos aqui específicos, né? Você deve estar pensando assim em fibromialgia. Fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Então, de uma maneira geral, dores lombares que persistem mais de 3 meses ou mais de 1 ano, então o prognóstico não é muito bom. A pessoa vai tender a usar muito medicamento, a gente vai ter que mudar muito a terapêutica, né? E sempre lembrando de abordar outros aspectos, né, psicossociais que são importantes. Principais fatores de risco de cronicidade, depressão. Então não adianta tratar dor lombar se não tratar depressão. Insatisfação no trabalho, dor recorrente, dor radiada até abaixo do joelho. Então, esses são os fatores de cronicidade. Então, muito importante essa questão do trabalho também em relação à insatisfação. Na ausência de sinais de alerta vermelho, 4 a 6 semanas de tratamento são suficientes, né, com aquelas medidas que a gente já colocou. Grande parte dos casos, analgésico anti-inflamatório ou anti-inflamatório pode ser associado, por curto período de tempo é suficiente. Repouso por mais de 3 dias, em geral é nocivo. Cada caso é um caso, né? Vamos ser taxativo e dizer que nunca se deve fazer repouso, né? Mais de 3 dias. E explicar o tempo esperado para alívio da dor. Então, assim, a informação é muito importante, né? Quanto tempo se espera que responda e que repercussões podem ter se não tiver essa resposta. Tratamento não farmacológico envolve mudança de hábito de vida. Pode-se usar também calor local, massagem, acupuntura, sempre lembrando que eles têm um efeito, mas não são a solução, problemas são tratamentos que podem ser adjuvantes, têm que ser oferecidos. Tem pessoas que vão ter uma resposta extremamente boa, tem que ser bem selecionadas. Por exemplo, tem gente que não gosta de agulha, não adianta insistir com a acupuntura. Né? Então fala, vamos fazer uma acupuntura que vai funcionar, mas não gosta de agulha. Então não adianta, vão insistir à toa. E discutir os casos difíceis, que não são poucos, né? Dores crônicas repercutem com questões de humor, né? Então é importante discutir a equipe multiprofissional, de preferência que a gente tenha equipes que tenham compostos com fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo. Os vários olhares profissionais são importantes, né? Para não ficar só na questão do medicamento e do exame, né? Que empobrece a abordagem. Ok? São algumas dicas aí para a gente melhorar a nossa abordagem. Quando e como encaminhar, né? Então, a síndrome da caldequina é emergência, tempo de espera aceitável para referenciamento até 1 semana, a condição pode envolver a medula espinal, até 1 semana, progressivo déficit motor sensitivo sem outros sinais de síndrome de caldequina, quer dizer, até 3 semanas, dor irradiada, ciatalgia, que não melhora até 6 semanas de tratamento. Até 2 meses, suspeita de doença inflamatória como espondilite anquilosante.
Então a gente precisa, assim, deu 2 meses, não está dando uma resposta adequada, não melhorou nada, então tem que começar a suspeitar. Às vezes você já, na abordagem inicial, você já suspeita de uma causa inflamatória. Até 3 meses, indivíduo com lombalgia que não volta às atividades normais em até 3 meses. Nesse caso, referir para especialista focal e equipe multiprofissional, de preferência com presença de fisioterapeuta. A gente precisa também aprender que não é só encaminhar para o ortopedista. O ortopedista é uma especialidade cirúrgica, faz a clínica também, né? Então, o fisioterapeuta é um profissional ultra importante para a atenção primária. Eu não estou querendo jogar para a galera, como se diz. A gente tendo um fisioterapeuta na equipe dá uma diferença muito grande, porque são problemas muito frequentes. Ao menos que a gente tenha alguém para fazer essa troca de ideia. A gente pode, por exemplo, usar aqui o sistema de teleconsultorias, quando a gente está diante de um quadro de lombalgia que não tem uma resposta esperada. Mas é acionar o fisioterapeuta, a gente está muito restrito, e também é um reumatologista, né, que é outro especialista que a gente esquece, né? As doenças inflamatórias, doenças crônicas e osteoarticulares, o reumatologista é bem importante. Bom, então tem um fluxograma, são manobras aqui de Lazeg, de Scheber, né, para a gente ver como é que está a mobilidade da coluna dorsal e lombar, mas é um quadrinho que resume tudo isso que eu falei, também está no tratado. Acho que é possível até achar na internet, para quem não tem um livro. Mas é fácil escanear e utilizar. Acho que é muito simples, né? Você ter ele na mão, sobre a presença de alertas vermelhos ou alerta amarelo, né? E o que fazer quando melhora, quando não dá uma resposta muito adequada. Eu me alonguei um pouquinho, que eu acabei atrasando um pouco o início, né? Vocês me desculpem aí. A intenção não era ser tão longa, mas é um tema mais denso do que parece, né? Não é só dar anti-inflamatório, não é só fazer raio-x, é bem mais que isso, não é só colocar compressa de água morna. Então envolve também, aspectos da saúde mental, de questões do trabalho. Então, gente, resumindo, ser profissional de atenção primária, mesmo em condições clínicas aparentemente simples, sempre tem uma complexidade por trás, que a gente tem que se preparar para isso. Então aí meus contatos, a gente está para... esqueci aqui, tenho que comentar que dia 24 de setembro, a gente vai estar em Colatina, ali no IFES, né, de Colatina, dentro do congresso da AMES, né, da Associação Médica do Espírito Santo, vai haver o congresso, né, começa na quinta-feira, sexta, sábado. No sábado, dia 24 de setembro, na parte da manhã, a gente vai ter a 9ª Jornada Capixaba de Medicina de Família e Comunidade. Esse ano vai ser bem curtinha, né? A gente vai ter alguns temas interessantes de gestão, de abordagem de temas de atualização clínica, né? São abordagens bem curtas, né? 20 minutos, com debate de 10 minutos, e a gente está tentando fazer um enfoque, espero que fique adequado para um congresso médico, mas aberto também para demais profissionais de saúde. Então a gente conta aí com o pessoal da região, está convidado, e também para o Congresso Mundial de Médicos de Família, né? Que vai ser no Rio, 2 a 6 de novembro. Amanhã fecha para inscrições de trabalhos, como trabalhos literários, vídeos e fotos, né? Então ainda prazo para trabalho científico já fechou. Mas vai ser um congresso grande, vai ser lá no Rio Centro, né? Então a gente espera que muita gente participe aqui do lado, né? O Congresso Mundial geralmente é em lugares distantes, vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então tá aqui os contatos, né? Principalmente o blog da Associação Capixaba. Tem muito texto lá, muito vídeo sobre determinados assuntos, né, pertinente à atenção primária, eu convido vocês a acessarem. Era isso então, desculpe me alongar um pouco, mas o tema é bem denso, né? Agradeço a paciência de todos e a persistência aí na participação. Obrigado pelo convite e até a próxima. Vamos